Boa noite. Memórias da Independência, hoje com o engenheiro Ernesto Mulato, histórico da luta de libertação nacional, já foi vice-presidente da UNITA. É com ele que vamos fazer um percurso para tentar perceber alguns dos meandros pelos quais passaram em todo esse processo que nos conduziu à independência a 11 de novembro de 1975. Senhor Engenheiro, boa noite. Muito boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer. Boa noite. Para mim também é um grande prazer falar com o TPR. Senhor Engenheiro, das memórias que guarda da luta de libertação, quais é que gosta mais de partilhar? Bom, o que significa das nossas memórias, nós temos várias memórias. Primeiro diria eu como é que nós, como jovens, nos envolvemos nesta situação da luta de libertação. É claro, a onda dos movimentos de libertação em África, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, tinha começado. Angola não podia ficar atrás. Nós, enquanto estudantes, ainda aqui em Luanda, nos anos 57, 58, 59, 59 com a situação da República, naquela altura não era a República, o Congo, belga, em janeiro, despertou um pouco a nossa juventude aqui. Já ouvíamos falar rumores nos bairros aqui dos Museques. Na altura estava em Luanda, não estava no IJE. Não, estava em Luanda. Estava em Luanda. Eu estava estudando no Correio das Beiras. Eu fui colega de muitos dos colegas que estão aqui, tanto muitos deles no interior, muitos, a maior parte até posso dizer. Então, naquela altura, aqui em Luanda já havia clandestinamente alguns contactos e grupos. Eu, naquela altura, era amigo do Fernando Brica, que foi um jovem que militou no interior, que até de Olinda muito fala no seu livro, As Memórias. O Francisco Mendes também foi do MPLA, depois ele passou para a FNLA, o Dr. Francisco Mendes, e muitos outros. Mas nós, esses três, nós tínhamos conversas entre nós nos bairros. Eu morava no bairro indígena naquela altura, que hoje é o bairro popular. Então, com o movimento que se sentiu no Congo, a nossa intenção era de que, se o Congo está a pedir a sua independência, nós também, um dia, possivelmente, vai ocorrer. Então, a intenção da maior parte da juventude era sair de Luanda ou sair de Angola para o exterior. Então, foi assim que, durante as férias dos anos de 60, 1960, então, quando vou para o Bembe, dali... Que é a sua terra natal. É a terra natal, Bembe. Então, pensei que já não devia regressar a Luanda. E falei ao meu pai depois disse que também estaria bem, mas que eu fosse ver o meu irmão, Pinto Ernesto Mulato, que era chefe de posto no Songo. Então fui até lá, falei ao meu irmão das minhas intenções. O meu irmão estava de acordo, mas tinha receio da prisão da PIDE, porque já havia o João Lucas, que era o filho do nacionalista, do Luís Alfaiate, que tinha sido preso pelos portugueses, e que ele temia também que eu pudesse ficar preso. Então, não encorajava que eu, naquela altura, pudesse sair. Bom, eu aceitei, sim senhora, regressei para o Bembe, e meu pai perguntou-me o que o meu irmão tinha dito. E eu disse ao pai que ele concordou. Não disse que ele não concordou, ele concordou. E meu pai disse, mesmo se ele não concordasse, eu iria lhe aconselhar que fosse para o Congo, porque eu e muitos dos mais velhos, nós que controlamos a cotização do dinheiro que nós mandamos sempre à UPA em Kinshasa. Então, e o Barros Nekaka é muito meu amigo, então vou fazer uma carta de recomendação para você ir ao Congo. Então foi assim que, em novembro de 1960, eu parti para o Congo e eu pude vir na companhia de um cunhado, que era o estafeta que levava as encomendas para a UPA. Então, é exatamente na UPA onde fui apresentar-me. E foi onde começou a sua odisseia, digamos assim. Foi na UPA onde começou. Na UPA, onde eu encontro, naquela altura ainda, muitos companheiros também, porque a UPA é que era mais expressiva no Congo Leopoldville, e jovens que saíam daqui da Angola
a maior parte passaria pela UPA, mesmo se muitos depois foram para o MPLA. Então passaram para a UPA. Eu encontrei lá o irmão da Inga, o Mateus Inglês, já o Ismael Martins, que está aqui, fomos sempre amigos, era um pouco mais velho que eu. Encontramos lá, e o falecido irmão do Cardeal Nascimento, muitos outros que estavam já lá. Também começaram o seu percurso, ou seja, o primeiro contacto no seu percurso na luta de libertação foi com a UPA. Portanto, esses nomes está a referir. Sim, na passagem por lá. Exatamente. Mesmo Elis de Figueiredo, etc., passaram por lá. O Duque, mais conhecido como Duque, passaram por lá. Passaram pela UPA. Então, é da UPA onde eu começo a minha juventude e a participar na luta de libertação dos anos 60. Era mesmo guerrilheiro? Entrou mesmo para a guerrilha ou fazia parte da estrutura? Da estrutura. Fazia parte da estrutura de muitos outros jovens. Íamos para Baixos Aires mobilizar outros jovens para a ação da luta, e explicando as intenções da nossa própria luta de libertação. Então, foi dali onde que nós nos envolvemos, e muitos outros jovens também. Então, tanto Tony da Costa Fernandes, o Angola Cabango, o Henrique Valneto, todos esses nos apanhamos na UPA e nos encontramos. A UPA funcionava como uma espécie de centro de acolhimento de muitas pessoas, de muitos jovens que saíam daqui que queriam. Porque como eles era um movimento naquela altura ali mais conhecido no Congo. E depois com a retaguarda do Congo também. Então, todos esses jovens passavam por lá. Outros passavam por Matadi, onde estava o velho Pinoco. Os velhos Pinoco eram os velhos que apoiavam a dinâmica. Aliás, foram os primeiros dirigentes da UPA. O Aldo Roberto foi a escolha que os mais velhos fizeram, dizendo que como o jovem que mais expressivo que existia naquela altura, e que ele que saía, que tinha contato já com o exterior, porque era sempre enviado, então seria melhor... Indicaram-no para a presidência da UPA. Porque senão era o próprio velho Barro Necaca, que é o tio do Aldo Roberto, porque foram os mais velhos que iniciaram essa ação de independência. Se sabe, no princípio pensavam na independência do norte de Angola, o PNA. Só mais tarde, com conselhos aqui e acolá, que se pensou que agora é todo o território colonizado por um país e que se deve olhar, e já não se pode olhar mais por regiões. E o segundo momento, quando é que transita então para a UNITA? Não, nós estamos agora na UPA, e 61 foi o eclodir dos conflitos aqui em Angola, principalmente a de 15 de março, que quer queiramos, quer não, na realidade foi o ataque que mais expressão teve e que se considerou, tanto pelos portugueses, o início da luta. Abalou a estrutura do próprio poder colonial aqui em Angola. Totalmente, a estrutura colonial. E isso é inegável, é histórico. Temos que aceitar as realidades. Então, foi naquela altura. E então, a maior parte dos jovens, tanto os que estavam no exterior, quando digo exterior, na Europa, ouviram este grito, todos estavam desejosos de se juntarem à luta de libertação. Então, foi quando, em 61, então, entra o jovem Jonas Savimbi, que vinha da Suíça. Depois de ser convencido pelo presidente Kenyatta de que ele devia fazer parte da UPA, mesmo se você está resistente, dizendo que não havia organização na UPA, então, como jovem, vai lá e ensina. Porque na ótica do Jomo Kenyatta, ele já tinha tido alguns contatos com alguns dirigentes do MPLA, e na lógica deles, o Aldo Roberto representava mais as massas um pouco mais oprimidas. E então é lá onde você, jovem, devia... O MPLA era mais intelectual. Disse assim, devia dar a sua contribuição. Então, veio ele, e naquela altura, então, ele trazia a ideia de que havia outros jovens que queriam entrar também na luta de libertação. O caso do Calvino, que é a família do Mendes de Carvalho, o irmão do Ogenda, é o caso do Pedro Felipe. Havia muitos quadros que estavam na Europa, que estavam desejosos de
fazer parte da luta de libertação. Então, é quando o Dr. Savimbi está na UPA e secretário-geral, em 62, quando se faz a Frente Nacional entre a UPA e PDA, para ser a Frente de Libertação de Angola. E mais tarde forma-se o GRAI, que é o Governo de Revolução de Angola no Exílio. O Dr. Savimbi era secretário-geral da UPA, automaticamente depois foi ministro de Relações Exteriores da UPA. Então, com aquele movimento todo, a UPA tinha ganho um traquejo muito forte e muitos apoios começaram a vir. Mas, na ótica do Dr. Savimbi, seria bom que os quadros desejosos de entrar no interior de Angola deviam entrar no interior de Angola para organizar a luta de libertação. Mesmo se o velho ordem não fosse a entrar, mas esses jovens deviam entrar no interior de Angola para poder organizar, porque onde os portugueses atacassem, não é? As populações iriam se desmembrar, era necessário alguém que os enquadrasse, os mobilizasse, os explicasse os fatores dessas ações, o que é que qual era a nossa perspectiva. Nessa altura era o MPLA e a FNLA. Eram os dois partidos mais expressivos. Nessa altura, que transformou-se para a PDA, havia o MEDIA, havia o Tobacco, não é? Havia esses todos, mas não tinham expressão. Expressivo era o MPLA e a FNLA. Nessa altura já se sentiam as divergências que depois se manifestaram, se agudizaram entre o MPLA e a FNLA, ou o ambiente ainda era um ambiente mais ameno, digamos. Bom, no princípio, os elementos que saíam de Angola, não é? Eles iam diretamente, uns tinham o seu pensamento já para o MPLA, mas passavam para a UPA. É assim que o governo Aníbal de Melo e muitos outros mais velhos passaram por lá. Até chegou a ser membro do biro político da UPA, o Aníbal de Melo, no Congo, só mais tarde que passou para o MPLA. Então, todos esses, na altura, havia aquele espírito da luta contra o colonialismo. Então, não importa onde você estivesse. Pois, antes então de lhe perguntar outra vez quando é que começa a sua militância na UNITA, gostaria de perguntar, havia naquela altura um ideal comum a todos os angolanos que tinham optado pela guerra anticolonial? Havia um ideal comum. O ideal era a luta contra o colonialismo. O ideal era a luta de libertação. Era a luta, tirar o português, não é? Queríamos ser independentes como Gana. Eram as referências do momento. O Gana, o Congo, naquela altura. A Guiné. Mais tarde, Congo, a Guiné-Conakry, do Século Touré, depois o Marrocos. Então, eram essas referências naquela altura. Porque outros países começaram a se tornar independentes um pouco mais tarde. O caso da Zâmbia, Tanzânia, o Quênia, foi um pouco mais tarde. Então, as referências eram essas. E então, o desejo era este. Que era um desejo generalizado e partilhado por todos. Então, eu estou a querer, se calhar estou a querer, quando é que começam a surgir as fraturas, digamos, na perspectiva de ver o posicionamento de cada um? Não. Começo da seguinte forma. Lembra-se que as lutas de libertação em África tiveram lugar no momento também no auge da Guerra Fria. Foi exatamente isto. Porque já naquela altura as influências externas, não só externas da África, mas das ideologias, não é? Já estavam a fomentar-se. E então foi este movimento que fez com que começasse a criar desconfiança entre os movimentos de libertação, não só de Angola, mas em função das alianças que cada um depois fez. Cada um foi tendo, e as influências que foram sofrendo cada um desses dirigentes. Portanto, essas alianças, podemos concluir, começaram a minar a visão global dos angolanos que queriam lutar pela independência. Sim, eu tenho que admitir que sim, mas também não nos esqueçamos do nosso passado colonial, não é? A própria forma de dizer qual era a visão de cada um em termos da libertação. Para quê? Porque até podia haver alguém que pensasse que era só tirar o Salazar, não é?
tirar o Salazar do poder, nós poderíamos formar o governo. Também havia essa ideia. Havia a ideia, no princípio de muitos, não é bem assim luta para a independência, mas luta contra o Salazar, a ditadura do Salazar, etc. Também houve também aqui em Angola essas ideias. Só mais tarde é que se foi apercebendo que não, quem pensar assim vai ficar de fora, porque o movimento em África é de libertação dos povos. É contra o colonialismo, é contra o sistema, não é contra a pessoa, contra o indivíduo. Contra o sistema. Então, tudo isso também foi contribuindo já pouco a pouco no pensamento deste ou daquele nos movimentos de libertação. Também foi uma das causas também que fez com que as aproximações não fossem já, naquela altura, para uma luta comum contra o colonialismo. Ou seja, na verdade, no período de maturação da luta anticolonial, da luta de libertação nacional, já estavam acentuadas essas diferenças entre os atores angolanos do... Você sabe que foi muito... Não tardou a UPA ser conotada o Partido dos Matumbos. Só essa expressão já era uma expressão que dividia o próprio angolano. Está vendo? O Partido dos Matumbos. Então, pessoas que pensam, se o Partido dos Matumbos é melhor a gente ir para ajudarmos o Partido dos Matumbos, porque nós queremos que os Matumbas deixem de existir. Muita gente me pergunta se a tua juventude e todos os maiores jovens naquela altura, em Luanda, que lideram contigo, estão no MPLA, como é que você foi para a UPA? E a minha resposta tem sido sempre esta. É que nós tínhamos que levantar alguém que é Matumbo, não é? Para vermos como é que Angola ia ser. Porque é esta visão que é preciso não só desmistificar, mas trazer à lume para nós podermos resolver os problemas adjacentes à nossa situação. A sua passagem para a UNITA é também reflexo dessas diferenças de visão do processo interno? É a visão da luta. Como é que a UNITA surge? O doutor Savimbi na UPA, depois com tantos conselhos que foi dando o Velo Olno Roberto, e que o Velo Olno Roberto não estava a aceitar, então é ainda na UPA onde ele dizia a nós, os jovens, isso a continuar, podemos pensar numa outra alternativa. Um ou outro, não eram todos jovens. Os jovens que ele notasse que ele tinha mais confiança nas conversas. Começou a regimentar, portanto, simpatizantes para a sua visão, para a causa que ele... Não é regimentar, sabe? Quando ele chega, não é? Depois de pouco tempo, ele granjeou a simpatia de todos os jovens, mesmo na UPA. A sua maneira de falar, o seu pensamento sobre a luta de libertação. Isso qualquer jovem, qualquer hoje pode falar mal dele, vai te dizer isso. Então todos pensavam que não, o pensamento ali é correto. Porque é ali onde começa, nos anos 62, 63, as bolsas para o exterior. Esses quadros todos que focam dele, Tony da Costa Fernandes, Alpuna e outros, muitos deles foram para a Suíça, outros foram para a Tunísia, e nós vamos para os Estados Unidos. Mas quando vamos para os Estados Unidos, que em 63, e já era, à frente já estava, eu já ia com a ideia que se houver Olno continuar, pode haver uma outra alternativa. Porque nós nos considerávamos já naquele momento, dentro da UPA, as forças montantes. Essa expressão é uma expressão utilizada pelo nacionalista e o grande homem Sukarno da Indonésia, naquele tempo. Sabe que eram esses nomes, Sukarno e depois o Tito da Iugoslávia, que lideraram depois o famoso chamado movimento não alinhado. Exatamente. Né? Então, e nós éramos chamados assim, movimento, forças montantes, que significa que caso o velho Olno continue, para nós vamos para uma outra lógica. E foi isso que aconteceu. Portanto, foram para estudar para o exterior, e a partir daí desligaram-se. Continuou até 1964, começou depois então a pensar que tinha que se dar uma outra alternativa. Então, na reunião da OA em 64, ele rompe com a UPA e com o GRAI. Então, começa a pensar outra alternativa. Foi assim que ele passa por Brazzaville, ainda teve contatos com os dirigentes do MPLA para entender qual era a posição dele. Dizia-se que ele era muito habilidoso na comunicação. Como tem vários aspectos aí, vamos bater. Era muito.
Você falou com ele, só se você não falou com ele. Se falou com ele, você convenceu, você fica convencido. Os Nhereres todos sabiam isto. Ok, o processo decorreu, as diferenças acentuaram-se e chegamos à independência nacional. Ou seja, o 11 de novembro, a proclamação da independência nacional, foi a expressão mais alta das diferenças profundas que haviam entre os três movimentos de libertação nacional em Angola. Bom, podemos considerar que foi, tendo em conta que Portugal teve dificuldades a quem iria passar a independência. Mas o Acordo de Alvor previam a realização de eleições. Não, está bem, exatamente. Mas, portanto, não era uma passagem, digamos, a um determinado movimento. Se estiver lembrado que foi necessário a reunião de Mombasa, não é? Depois das ginásticas do Dr. Savimbi, apanhar todos os mais velhos dela, Olga Roberto, Velho Agostinho Neto, e para se convencerem depois o Kenyatta ter aceito que fossem para lá. É de lá onde se decidiu, então, que fossem para Portugal em Alvor. E também temos de ter em conta que Portugal esteve aqui mais de 500 anos, 400 e tal anos, 490 e tal anos, que a gente chamamos 500 anos. Mas a reunião para o acordo levou praticamente uns 10, 15 dias, não é isto? Então, o que significa? Fomos para lá, muito bem, mas quando vamos para Portugal discutir o Alvor, os portugueses já sabiam a quem iam passar a independência. Depois do golpe de Portanto, os acordos de Alvor foram uma encenação? Bom, não é bem assim. Foi um desejo. Nós tínhamos que ter os acordos para a passação da independência. Foi mesmo o que discutiu-se na parte da UNITA. Foram acordos que pensamos que iriam resolver parte dos nossos problemas. Mas, por exemplo, em relação às eleições, não havia ambiente para se fazer eleições, pelo menos naquele curto espaço de tempo que estava previsto. Bom, vou dizer o seguinte, e eu tenho que dizer isto, infelizmente, nunca mais ouvi. Quando estamos em 74, 75, então, eu estou em Londres ainda, e apanho uma notícia que dizia assim: Jonas Savimbi, no encontro com o jornalista, dizia ele que devia haver uma transição de 2 anos. Aquilo pegou-se, Jonas Savimbi coopera com os portugueses, não querem independência e tudo. E nunca mais ouvi falar dessa expressão. Desapareceu. Desapareceu. Até hoje, não se encontra, eu até procuro, mas ninguém me conta. Numa das rádios exteriores. Então, era já a ideia do velho Jonas, que saindo daqui, logo a independência, isso vai criar seu problema. Se tivermos 2 anos, haverá maturação de uns e outros com transição. O governo que tivemos, é por isso que dissemos que Portugal sabia a quem ia entregar a independência. Porque tudo que sofremos aqui, a grande responsabilidade cai sobre o governo português. Portanto, aquele espaço que estava previsto nos acordos era favorável, ou seja, estimulava se calhar ainda mais as divergências que haviam. Completamente, porque você chega em janeiro, em outubro faz as eleições, não é? Para uma Assembleia Constituinte. Em 11 de novembro você proclama a independência, aquele que ganhasse as eleições em outubro, não é? Neste curto espaço de tempo, mesmo se o governo português tinha que formar um exército comum, o tempo era muito curto para formar um exército que vai manter, que vem dos 3 movimentos. Mas há quem defenda também a ideia de que a definição desse tempo teve a ver com a exaustão do próprio poder colonial que se queria ver livre de Angola o mais rapidamente possível, que já não tinha condições para se manter aqui em Angola. Bom, sim, não. Sim, podia ser sim, mas o problema é este. Os próprios angolanos, que propostas levaram a Portugal sobre a transição? Nenhum. Os próprios angolanos estavam de acordo. Independência imediata. Pois, era aquela ansiedade também. Aquela ansiedade, independência imediata, não é? O velho Jonas que tinha pensado o contrário, era chamado, que estava colado porque é um partido que foi formado pelos portugueses, e então tinha que se esquecer a ideia. Já nem ele nunca levantou mais, depois daquela coisa, nunca mais com ninguém. E mesmo na UNITA pouco sabem. Isso que estou a dizer, pouco sabem.
Mas o facto é que, engenheiro Mulato, o que nós percebemos depois, naquela altura, é que surgiram forças estrangeiras. A FNLA, de repente, estava associada ao exército zairense, portanto, depois entraram os cubanos, a UNITA depois associou-se aos sul-africanos, e a ideia que se fica é que não, para chegar ao 11 de novembro, naquele ambiente, ganhava quem chegasse em primeiro lugar. Não, realidades. Os primeiros movimentos, UPA, FNLA, MPLA. Quando vamos à independência, a UNITA era considerada que tinha expressão, não é? Tinha força, tinha organização. Mas em termos de unidades militares, a UPA tinha pouco. A UNITA tinha pouco. Mas eram aguerridos. O MPLA também tinha suas unidades. Também já não era, porque também já tinha problemas de divisões internas naquela altura. A UPA também não estava muito bem assim. Ora, o que acontece? Depois do golpe de Estado em Portugal, os movimentos, os partidos políticos começaram a fazer movimentos. Das suas e entraram na esfera de influência Não é? E eu lembro muito bem que a nossa delegação, nós estávamos em Londres, chegamos de nos apanhar com a delegação portuguesa, dirigida pelo Dr. Mário Soares, que tinha vindo a Lisboa, que tinha vindo a Londres, porque já havia ações do MPLA a influenciar os acontecimentos através dos seus aliados socialistas, etc. E nós tivemos informações através de uma senhora francesa de origem checoslovaca que estava em Paris, que conhecia muito bem o Dr. Mário Soares, porque o Dr. Mário Soares estava no exílio na França. Ela que nos recomendou que nós devíamos contactar a delegação do Dr. Mário Soares. E eu, Sangumba, dele, nós contactamos a delegação para entendermos alguns aspectos. Já naquela altura, os nossos compatriotas do MPLA já estavam em contato, qualquer pessoa faz isso. A FNL também estava a fazer os seus contatos. A UNITA tinha alianças, mas não eram tão fortes. Tivemos que manobrar muito, como conhece o Dr. Savimbi, para que nós não ficássemos de fora. A questão sul-africana foi tardiamente para a UNITA, muito tarde mesmo. Não aconteceu no momento em que, de janeiro de 75, quando se entra aqui. Não é verdade. A UNITA teve que fazer também essa jogada, se lembre, quando o ELP entra na fronteira da Namíbia, atacavam as forças do MPLA como atacavam as forças da UNITA. Fomos atacados, isso sabe-se. Só mais tarde nós tivemos que recorrer a Kaunda. Para dizer o Kaunda, chama a atenção aí os sul-africanos que estão a fazer aí naquelas áreas. Mas, entretanto, há aquela invasão sul-africana que chega até aqui ao Kwanza Sul. E, portanto, ou seja, houve esse movimento de um lado, as forças zairenses com a UPA, ou a UPA com a força. Portanto, sim, do outro lado. Como que acontece? Acontece, porém, que o velho Olno Roberto vem com os caminholas que estavam no norte de Angola, o ELP, que estava um pouco ligado mais velho Cipenda, se lembra muito bem. Então, com alguns elementos sul-africanos entram na fronteira, o que eu estou a falar, começam a fazer o seu movimento também de ocupação, e a UNITA estava a pensar que esses homens deveriam ocupar aquelas nossas áreas todas, e a UNITA estava entre o MPLA, está ali no meio, que vai descer e vai se defender contra a UPA e vem avançar também contra aqui embaixo, e a UNITA vem o ELP também que vai lhe empurrar. Então nós ali tivemos que manobrar, chamar a atenção, presidente Kaunda, porque a questão dos sul-africanos foi resolvida mais tarde com o envolvimento dos cubanos. Os cubanos não entraram como dizem, entraram muito antes. A influência cubana cá começou muito antes. E o Rosa Coutinho, mais tarde, começou a revelar alguns desses aspectos. É tudo isso que estava em jogo. Porque o que estava em jogo é que o governo português já tinha escolhido que ia passar a independência ao MPLA, mas não podia dizê-lo abertamente, ninguém ia aceitar. Não. Então, é nessa jogada que nós também fomos apanhando isso e aquilo. Está-me a querer dizer, engenheiro, que nem a UNITA nem a FNLA
com o movimento e as alianças que fizeram, pretendiam no dia 11 de novembro estar em Luanda? Não, a UNITA não. A UNITA não. A UNITA não pretendia estar em Luanda no dia 11, porque a UNITA não fez nenhum movimento para Luanda. Para a independência, não é verdade. Porque você se lembra que um dia antes da independência, não é? O Dr. Savimbi viaja, e eu estive neste voo, viaja para o Rundo para se encontrar com o que veio a ser presidente executivo da África do Sul, Peter Botha, para se encontrar com ele, porque nós tínhamos ouvido que eles tinham enviado tropas para ocuparem Luanda. Era para dizer que isso vai criar problemas. Segundo, tenham atenção... Portanto, esse movimento das forças sul-africanas não foi para, digamos assim, proteger a UNITA? Não foi para proteger. Os sul-africanos tinham medo mais do comunismo por causa da SWAPO. Foi exatamente isto. E sobre isto, até mais tarde podemos falar, a SWAPO, só mais tarde, o SWAPO foi aliado de quem? Foi aliado do MPLA e foi aliado da UNITA. A SWAPO. Foi aliado dos dois. Dependia em que circunstância. Foi aliado de nós todos. E naquela altura... Dependia do desfecho depois para tomar a SWAPO estava numa situação que podia ser sacrificada. Naquela altura. Se atrasa mais um pouco o envolvimento, podia ser sacrificado. Porque eu digo-lhe que entre os três movimentos, o que muito dominam o Maquiavel, ou o MPLA, nós também temos umas partes lá, mas o MPLA domina. Ela é daquele que diz, não é? Os fins justificam os meios. Um dos princípios. Mas em relação a esse tópico, por exemplo, a UNITA é frequentemente acusada como tendo uma potência cega pelo poder, quer dizer, na lógica de que os fins justificam verdadeiramente os meios. A UNITA não é louca para coisa. Se fosse louca, a UNITA tinha traído muito, a UNITA tinha aceito tanta coisa para chegar ao poder. Porque você, para chegar ao poder, é só você fechar os olhos e sacrificar as pessoas. Morrem ou não, mas você está lá e ganha. É verdade. Você sabe que nós nunca aceitamos que se colocassem bombas em Luanda. Isso pode ser dito por pessoas. Mas tínhamos capacidade de colocar bombas aqui em Luanda. Ou nas cidades. Dizemos não. Não, mas houve um momento em que efetivamente se colocaram algumas bombas nas cidades. Aonde? Não? Em Luanda? Eu prefiro referir-me ao Ambo, por exemplo, que eu tenho referência. Mas o Ambo não é na cidade do Ambo. Se for mais tarde já, em que a luta era mais aberta, essa luta convencional fazia-se já nas cidades. Isso é outra coisa. A luta já fazia nas cidades. Mas a UNITA está na mata, na clandestinidade. Mandar bombas, colocar na cidade, nunca fez. Nunca o fez. Tanto mais que, quando houvesse colunas civis, onde muitas vezes transportava material, não é? Nós tínhamos muita dificuldade de atacar. Por tudo o que está aqui a descrever, portanto, a versão que existe, ou a versão que existe sobre a forma como decorreu o processo até a proclamação da independência nacional, precisa ser corrigida, essa versão. Bom, se há correção a fazer, como sabe que a história são os factos. A história quase não se corrige. Aconteceram... Mas então há factos que têm que ser introduzidos na versão que existe. Tem que ser introduzidos, sim. Não se pode corrigir. Agora, pode-se tirar lições do que aconteceu. Pode-se tirar lições. Agora, corrigir não podemos. Faltou, na realidade, o povo angolano estava à espera os três movimentos a entrarem mais com irmãos. Bom, infelizmente o povo foi traído. Não entramos assim. Portanto, os movimentos devem assumir, cada um deles, a sua responsabilidade. Portanto, não vale a pena, como se diz, sacudir água de capota com o pé da ABCD. Tem que assumir. Portanto, em algum momento faltou o denominador comum de identidade. Temos que assumir isto. Nós éramos os mais novos sempre, UNITA. Éramos mais novos.
mesmo o doutor Savimbi, quando sai da UPA e quando forma-se a UNITA, os primeiros passos que deu era ver reencontro outra vez com o velho ordem e com o imperial. Mas os dois negavam-se. Até pelo contrário, como os dois eram apoiados pela OA, Organização da Unidade Africana, havia momentos em que se ligavam para barrarem a UNITA. Isso aconteceu muitas vezes. Aconteceu muitas vezes. E nós insistíamos neste encontro entre nós, para encontrarmos a plataforma comum, para nós podermos ver o que é que nós queremos. Porque a pergunta que se põe, qual era a visão de cada um dos partidos políticos em relação a Angola? Mas agora pode-se dizer muita coisa. O facto mas os factos são aqueles que aconteceram, que nós registramos em 1975. Exatamente, mas essa é uma visão um pouco complicada. Porque nós não estávamos a ver uma Angola. Primeiro, a UNITA nunca tinha uma Angola a imitar a Europa, ou a imitar a Rússia, ou a China. Não. Portanto, era um modelo diferente para a sociedade. A UNITA pensou sempre numa Angola em que o capitalismo tem aspectos positivos e negativos. Não é? O socialismo tem aspectos positivos e negativos. Precisávamos, sim, olhar nesses dois aspectos e adaptar às circunstâncias da própria Angola. Agora, entrando para a realidade e para a história, mais uma vez, 1992, as eleições e o conflito que se sucedeu até com a violência que depois se manifestou, foi um marco muito negativo na imagem que a sociedade passou a ter da UNITA. Se a UNITA podia aproveitar aquele momento para mudar um certo paradigma de imagem que estava formatada em relação a ela, a partir daquilo, digamos assim, as pessoas deixaram mesmo de acreditar na UNITA. O que é que se passou em 1992 para, de repente, a UNITA reagir de forma tão violenta, tão agressiva, com o retorno do país à guerra? A história está mal contada. A primeira pergunta que se faz, por que houve guerra depois de 92? Essa é a primeira pergunta. Para nós encontrarmos o porquê. Aqui é um fator que eu também tenho refletido agora nos últimos tempos. Um dos fatores fundamentais em que se criou cá em Angola e que facilitou também parte do imperial é a personalidade de Jonas Savimbi. Esse foi um dos fatores. Nós estivemos ligados a um dado momento, por circunstâncias, ao Ocidente, mas eles tiveram sempre medo de ver um dia uma Angola nas mãos de Jonas Savimbi. O Ocidente? Sim, senhor. Isto está claro. Se ler o Bridgeland, que hoje também já escreveu outras coisas, não é? Savimbi, uma chave para a África. Lê, analisa esse livro, vai chegar à conclusão. E se alguém quiser fazer uma investigação, embora muitos já morreram, entre os chefes do Estado do Congo, da República Democrática do Congo, do Senghor, e vais encontrar mesmo do Mandela, vai encontrar essas coisas. Mas Engenho Mulato, ok, tudo isso no plano teórico, mas se voltarmos para a realidade, o que é que levou aqui efetivamente aquela situação? Eu quero explicar tudo. O que é que acontece? Todos os países que se tornaram independentes tiveram sempre partidos únicos que dominaram seus governos. Sim, em África, exatamente. Dos anos 60, todos os partidos da África. Mas Jonas Savimbi, não é? Vai em Kinshasa pedir apoio e diz, é preciso democracia. Vai na Côte d'Ivoire e diz, é preciso democracia. Senghor já admitia certos aspectos de democracia. Não é? É preciso democracia. 92, vamos agora a 92. Vamos 92, que são as eleições. Não é? O 92 não foi provocado pela UNITA. Se ler o almirante, que era o alto comissário cá em Angola, antes, ele vai explicar as razões dos primeiros conflitos cá. Quem é que provocou? E eu posso dizer uma coisa agora, que a situação como está hoje, e começar a se rever a história, muita coisa vai chegar à conclusão as pessoas. Quem
dos três movimentos. Hoje, já friamente, estamos em paz, as pessoas vão começar a analisar as coisas de uma outra mas a questão também se pode colocar da seguinte forma: portanto, havia necessidade, portanto, não era um momento oportuno com ponderação, com tolerância, com alguma lucidez, se calhar, independentemente dos resultados eleitorais que não foram aceitos, não era uma oportunidade. Não, mas também essa história é falsa. Vai no documento das Nações Unidas. Em outubro, o doutor Savimbi aceitamos os resultados. Está lá. Aceitou-se os resultados. E mais. Como é que eclodiu a confusão cá em Luanda? Havia uma comissão da UNITA que veio negociar, dirigida pelo Chitunda. Estão em discussões. Discutem quase 9 ou 10 pontos. Dos 11 pontos, 9. Só faltavam dois pontos a concluir, que deviam fazê-los à tarde para vir. Houve mais? Não houve. Porque quando vão para o almoço, os ataques começaram. É uma estratégia. A nossa infelicidade. Mas a ideia que se passou sempre, a imagem que se criou, é que quem provocou esse estado de situação. Exato. Não, exatamente, sabes? Se ler o Goebbels da propaganda, quanto mais se bate, e nós éramos, naquela altura, os mais pequenos, e depois as forças estrangeiras estavam aqui a explorar, faziam também o jogo, que hoje estão todos sendo desmistificados. Então nós éramos sempre sacrificados, que a culpa quem levou a guerra é a UNITA, o que não é a realidade. Primeiro, a guerra faz duas coisas. Alguma vez o MPLA fez uma aproximação certa, e digo mais algo. Alguém, dirigente do MPLA, não quer, porque às vezes não gostam de ser citados, não é frontalidade minha, mas entre eles, e eu não vou citar o nome, mas era um grande dirigente, foi para a África do Sul. E ele diz assim: é verdade que nós estamos a dizer que o Savimbi não quer a paz. É verdade. Mas também eu vou dizer, alguma vez mostramos ao Savimbi que nós queremos uma paz com ele? Ele disse isso. Na África do Sul. Isso também pode parecer retórica, Engenheiro Mulato. Mas depois de 92. Estamos depois de 92. Foi 92, 93. Engenheiro Mulato, eu estava na Alemanha. O que é que torna tão difícil? Estou a dizer isto porque qual era a palavra de ordem dos dirigentes máximos do MPLA? A paz, a coisa Angola só terá paz com a morte do Savimbi. Só é que diziam. Angola só terá paz com a morte. Quando você deseja a paz com a morte do outro, já não é paz. O que é que torna tão difícil o entendimento entre os angolanos? O Engenheiro Mulato, em instantes, referiu que o que aconteceu durante a luta de libertação nacional, depois com a independência, devia servir-nos de lição. O que aconteceu depois em 92, certamente também. Qual é a dificuldade? É falta de capacidade? Não, a dificuldade está em aceitarmos mutuamente, primeiro. Em fazer uma reflexão séria, porque na visão, vamos lá dizer, do Dr. Savimbi, só é possível nós todos entendermos Angola se fizermos um pequeno esforço de conhecermos a gênese dos povos de Angola. A gênese dos povos de Angola. Nós somos iguais. Temos que conhecer a gênese dos povos de Angola. Essa coisa de um só povo, uma só nação, é falso. São várias nações. Claro, quem vai governar Angola, ele tem que entender essa gênese para dizer como é que eu vou me dar com o Quanhama, como é que eu vou me dar com o Bakongo, como é que eu vou me dar com aquele, assim, etc. Quais são os aspectos positivos e negativos? O que muitos dos países africanos não fazemos. Nós recebemos a independência, mudamos só a bandeira e continuamos logo a governar. Não fizemos uma introspecção nossa própria. Se viemos nós aqui em Angola, lutamos, não nos entendemos. Por que não nos entendemos quando lutamos? Mas há sempre tempo para fazer isso. Quando é que acha será o melhor tempo para fazermos isso? Não. Eu tenho dito o seguinte, que Angola perdeu já 2 ou 3 oportunidades. Morre o Dr. Savimbi e presidente José Eduardo Santos. Na minha lógica,
seria um momento propício para o presidente José Eduardo Santos fechar a página da Angola. Totalmente. E nós, quando viemos, num mecanismo bilateral, nós sugerimos, nós fizemos esta guerra para que as populações saibam que agora acabou a guerra. Agora somos todos, vamos olhar para Angola, para o desenvolvimento. Devemos fazer o quê? Tem que haver delegações da UNITA, do MPLA, passar pelas províncias, falar com as populações juntas. Eu que fui chefe do mecanismo bilateral. Comecei com o Malogrado, que foi um grande homem, Serra Bandung, com muita pena, um grande dirigente do MPLA, que possivelmente seria um dos grandes candidatos à presidência e penso que faria melhor. Eu posso dizer, Serra Bandung, mas não vou falar de Portugal dos outros. Mas é só para dizer o seguinte, por que propusemos isto? Porque as populações tinham que ver que hoje é assim. Quando vê o mais velho juntos, dizem, então por que nós mesmos vamos lutar? Então não é necessário lutar. Portanto, há um ambiente de acirrar de clivagens, é isso? O discurso, o discurso político, o posicionamento das pessoas. Até nós da UNITA não temos, não posso falar por toda a gente. Eu, pelo menos, não vejo. E eu tenho a capacidade de dizer aos outros também da minha, porque eu penso que não é por esse caminho, porque não precisamos. O problema está, e eu tenho dito, que isto aqui vai mudar, aqui em Angola, e pode ser também em outras partes. Os movimentos da luta de libertação, muitos de nós não nos libertamos das taras da luta de libertação. E depois agarramos, porque o que anda aqui é perder o poder. Quando você governa um país para a manutenção do poder, a tua visão é totalmente diferente. Se você governar para dizer satisfazer os interesses das populações, satisfazer os interesses do cidadão, a tua visão também é diferente. O outro aspecto, se você vai às eleições naqueles países onde o voto do homem que conta, não é? Eu não posso maltratar o meu caríssimo, porque eu sei que amanhã não tenho o vosso voto. Mas, nas circunstâncias dos nossos países da África, não é? Isso não conta. Portanto, respeito pelo cidadão eleitor. Exatamente. Falta o respeito porque ele sabe que ele não precisa dele. Não precisa. Agora, eu estou aqui a... Estou a entender. Não, eu estou agora aqui a fazer outra reflexão. No início da nossa entrevista, referiu-se a uma série de nomes, que eram pessoas da FENALA, da UNITA, do MPLA, etc. Conheceram-se todos. Não. Conviveram juntos, portanto, mas porquê que de repente viraram as costas e quase não querem falar um com o outro? Quer dizer, isso é possível isso? Até hoje tem essas amizades, etc. Eu até digo que bicho é que temos, que quando entramos num partido ou numa coisa, viram-me de bicho, o colega já não serve, essa não sei quando devia ser a porta de passagem para harmonizar. Até começaram jovens, miúdos, cresceram, pronto, cada um fez a sua escolha, obviamente. Eu tenho fé. O único medo é que as novas gerações, muitas delas estão a ficar contaminadas. Esse é o medo que eu tenho. E eu desde é medo, mas é também um desafio para a UNITA. É desafio. Exatamente porque a UNITA está sempre no meio, digamos, dessa contaminação. Mas não, sabe, a minha contaminação agora na UNITA é contrária, é da parte positiva. Uhum. Todos que foram secretários gerais da Jura, eu sempre lhes disse, vocês façam os possíveis, vocês, com a Jota e o outro se encontrarem e pensarem Angola que vocês querem, vocês. Não olhem só na Angola que nós queremos. Se vocês tiverem essa coragem, vocês vão ajudar os vossos mais velhos. Mas o exemplo dos mais velhos também não estimula os jovens. A menos que os jovens quebrem, digamos assim, verdadeiramente. Mas é esta coisa, quer dizer, eu não estou a puxar a brasa da minha sardinha. Porque se formos a ser realistas, entre a UNITA e o MPLA, de 2002 até hoje, eu faria uma contra-pergunta que eu posso responder, não aos seus jornais, não é? De 2002 aos nossos dias,
não é? Na minha visão, não é? O maior responsável que podia nos trazer tudo se quisesse é o MPLA. Porque ele que está no poder, ele que tem tudo, ele que domina tudo, deve ser o mais humilde, o mais que aproximador disto e daquilo para trazer o povo. O que acontece agora? O que acontece, o povo, eu digo que nem tudo que o governo faz está errado, mas tudo que o governo faz para o povo está errado. Por quê? Está saturado. Um homem está passando na rua, tem o seu lixo, está em um tambor ao lado, ele não põe o lixo no tambor, deita no chão. E eu vi isso e parei com o meu carro. Eu vi isso aqui. Essa revolta passiva, para quê? Para si isso é uma manifestação de revolta? É uma manifestação. É uma manifestação. Quem não faz a leitura dessas coisas, são pequenas, mas são bem significativas. Você, quando está lá a governar, você não pode reagir. Um homem da UNITA, esse quer ir no poder, ele nunca esteve lá, quer ir no poder. Eu que estou lá. A minha reação de eu que estou lá não pode ser a mesma do homem que não está lá. Eu que tenho toda a chave. Nós vimos nas eleições. Se nós tivéssemos tanques, não traríamos os tanques? Traríamos os tanques. Nós não temos tanques. Nós não temos tanques. É verdade. Então, você que está lá, você é que deve ser o mais humilde para o outro dizer que, poças. Se há um ponto que eu disse quando o presidente João Lourenço foi eleito, em 2017, e começou extraordinariamente, eu dizia aos outros, vamos nos preparando. Vamos nos preparar bem. Porque se o presidente continuar como ele está a fazer, ele terá facilmente o segundo mandato. Mas nós vamos nos batalhando. Porque vocês terão sido apanhados de surpresa por aquela... Não foi surpresa, não foi. Por quê? Porque o que é que nós precisamos aqui? Nós precisamos mesmo, as instituições, tudo ocorrer bem, porque isso facilita o futuro. Porque quando tudo estiver a ser bem governado, e mesmo se eu não ganho hoje, mas está tudo a ser bem governado, eu sei que com a minha política, daquilo que eu quero, eu um dia irei lá. Sr. Engenheiro, estamos a chegar ao fim. Qual é a sua previsão para os próximos tempos? Bom, a minha previsão é de que tivemos, desta vez, umas eleições muito concorridas. Tivemos eleições muito concorridas e nós aprendemos muito dessas eleições. E é por isso que, mesmo se estamos a ser acusados, que devíamos ter agido diferentemente depois das eleições, mas a UNITA aprendeu a recuar sempre os seus 2 passos e, no momento oportuno, avançar. E nós dissemos que devemos fazer isto para evitarmos circunstâncias que não nos interessam. Acha que vai haver mais inclusão, mais diálogo, mais participação das pessoas? Bom, gostaríamos de ver isto. E gostaríamos de ver isto porque isto é que é a solução. Isso é que pode facilitar esta dinâmica nossa de entrarmos numa governação verdadeiramente democrática e com essa paz que todos nós queremos. Mas, mesmo se não aconteça, a situação está de uma maneira tal que já não vai voltar atrás. Não vai voltar mais atrás. Só vai acelerar-se, vai para frente, vai, as circunstâncias. Mas também o que se deve saber é de que não são... a economia pode ascender, mas se os resultados não tiverem impacto nas populações, não estamos a fazer nada. Não vai refletir em nada. Então isso deve ser uma preocupação de quem está a governar. Do nosso lado, nós vamos continuar a fazer a nossa batalha. E uma das batalhas prioritárias para nós é aquilo que nós pensamos que, até hoje, Angola é o único país que não tem autarquias. Das colônias. Mesmo se os outros em Moçambique estão a fazer como eles fazem, mas já fizeram. Mas nós aqui nunca tivemos as autarquias. Então, a maior preocupação está aqui. É
a governação local, mais ou menos, para nós vermos como é que as coisas vão evoluir no futuro. E pensamos que se continuarmos com esse espírito das autarquias que todos queremos, e o Presidente da República tinha dito, desta vez não falou muito sobre elas, mas antes das eleições, que eles pensavam que podiam ter lugar em 23, e nós pensamos que, bom, ainda não começamos com as leis, mas 23 e 24 não podem falhar. Não pode falhar. Muito obrigado, então, engenheiro, pelo tempo que dispôs para conversar connosco. Muito obrigado. Tá. Obrigado a si também, caro telespectador. Chegamos assim ao fim desta conversa com o engenheiro Ernesto Mulato em relação às suas memórias sobre a independência. Eu despeço-me até a próxima oportunidade. Boa noite, fique bem.